Lucas, capítulo 9. Não é você, Lucas, é o livro de Lucas, capítulo 9. Todos acharam? Acho que só uma irmã achou, que ela disse amém. Oh, glória. Diz assim a palavra do Senhor, na narrativa de Lucas, um dos evangelhos, a partir do versículo 18 ao 23. Lucas narra assim: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os discípulos, seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E Jesus pergunta então para eles: e vocês? O que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Versículo 23. Jesus dizia a todos: o que disse Jesus a todos? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor Deus e Pai, soberano e eterno Deus, nós te agradecemos pelo grande privilégio de estarmos nessa manhã, nesse lugar, Senhor, e juntos sermos orientados e instruídos à luz da Tua Palavra. Para isso, Senhor, contamos com o auxílio do Teu Santo Espírito, para que possa nos guiar, ó Deus, em lugares seguros, para que possa, Senhor, levar a nossa mente, o nosso coração, totalmente voltado para a Tua Palavra, que nada, absolutamente nada, as preocupações do dia, da semana, nos roube, Senhor, a atenção e o privilégio de estarmos com os nossos olhos espirituais abertos e voltados para a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, possa produzir em nós mudanças que façam, Senhor, com que venham dar frutos para a glória do Teu santo nome, que essa palavra ela possa crescer em cada solo fértil do coração, ela possa germinar, crescer e dar bons frutos para a glória do Teu santo nome. Orienta-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Numa conversa, num diálogo, Jesus com os seus discípulos, eis que surge uma pergunta, uma dúvida acerca da personalidade dele. Então ele diz: bem, o que vocês têm ouvido, o que vocês têm a me dizer do que a multidão diz que eu sou? O que vocês têm a me falar a respeito disso? E alguns discípulos, como diz o texto ao qual lemos, diz: Senhor, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros também dizem, vão até mais além, dizendo que o Senhor é um profeta, né, do passado que ressuscitou. E Jesus ouve aquelas respostas mais variadas possíveis e ele surge com uma outra indagação, né? Ele pergunta aos discípulos: bem, isso é o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito, mas em particular, o que vocês dizem? O que vocês têm a me dizer a respeito de mim? A respeito de mim. E para vocês, meus discípulos,
que estão aqui rodeados comigo, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro, né, como representante ali dos discípulos, ele tem uma resposta brilhante, espetacular, tirou 10. Ele diz: Tu és o Cristo de Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o Messias prometido, Tu és o aguardado, aquele que é o Senhor e o Salvador, o Filho de Deus. Agora nós vamos um pouquinho mais adiante, lá o que Jesus vai afirmar no versículo 23, peço que você acompanhe junto comigo na sua Bíblia, você aí que tem a sua Bíblia, ou você que tem a sua Bíblia no celular, no smartphone, ligue, para que você possa acompanhar também. No versículo 23, Jesus disse assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, faça o quê? 3 regras básicas, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vamos dizer juntos? Vamos? Vamos lá, 1, 2, 3, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, essas seriam as 3 atitudes necessárias para aqueles que fossem seguir a Jesus, para aqueles que decidissem seguir a Cristo Jesus. E olhando para essa afirmação de Jesus e para essa colocação, a qual ele dizia a todos, nós, enquanto igreja, como igreja de Cristo, a gente precisa compreender perfeitamente o que isso significa. Por que a gente precisa compreender bem o que isso significa? Para que talvez isso não se torne equivocado, como nós vemos em nossos dias. Num primeiro momento, quando Jesus ele faz essa afirmação, no finalzinho aí do versículo 23, a qual nós lemos, a gente precisa entender o porquê, o que levou Cristo a dizer isso. Em segundo momento, nós, como igreja, precisamos entender de forma clara e objetiva o que de fato significa essas afirmações de Jesus. A verdade é, irmãos, que a religião, no tempo que se diz hoje, ao longo dos anos, ela tem produzido 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo são aquelas pessoas que estão ligadas em aspectos religiosos, seja talvez por afinidade denominacional. Um exemplo, né? A pessoa ela frequenta um lugar, a uma denominação, talvez porque a mãe ou o pai frequentam aquele lugar. Então, por afinidade, eu vou até aquele lugar e vou participar daquele grupo religioso. E outros talvez vão até a igreja porque dizem, na igreja eu me sinto bem, na igreja eu tenho paz, né? Eu gosto da mensagem, eu gosto das canções, eu gosto dos louvores. A religião ela é capaz de produzir isso. A religião ela produz pessoas ligadas à igreja por alguém ou por qualquer coisa. Um segundo tipo também que pode ser criado, a religião que vem da palavra latina, né, religare, que tem por objetivo a religação, ou seja, uma nova ligação entre homem e Deus, ela também pode produzir filhos de Deus através do chamada do Evangelho. Agora, a grande questão que poderíamos nos indagar nessa manhã é a seguinte: essas pessoas do primeiro tipo, a qual nós falamos, que estão a um líder, talvez a um lugar por afinidade, ou porque a mãe frequenta, ou porque o pai frequenta, e então ela passa ali também a estar nesse grupo religioso. Essas pessoas que estão inseridas no primeiro tipo, a qual a religião ela cria, elas confundem muitas das vezes filiação e pertencimento. Confundem talvez filiação e pertencimento com participação e atividade.
Filiação, irmãos, nada tem a ver com pertencimento a qualquer grupo evangélico ou qualquer denominação. Veja que na palavra de Deus, Jesus nos chama para Ele. Jesus não chama para pertencermos a um determinado lugar, não. Jesus nos chama para Ele, para sermos dEle. E então, uma vez que somos chamados para Ele, estamos nele, através dele nos tornamos filhos de Deus, através da sua morte, da sua ressurreição, conforme nós cremos e conforme nos orienta a palavra de Deus. E voltando o texto, surge uma pergunta, surge uma indagação lá em Lucas no capítulo 9, se você puder ir comigo. Há uma pergunta aqui que não é feita por Jesus, no versículo 9 do capítulo 9. Diz assim: mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? Veja que aqui há uma indagação, há uma pergunta. Quem faz a pergunta não é Jesus, mas Herodes. Diz o texto um pouquinho mais acima, definindo quem era essa pergunta que estava fazendo, né? Era Herodes o tetrarca, como diz o texto. E qual a pergunta? Qual a indagação? Herodes ouve falar de alguém que estava realizando curas, sinais, maravilhas, prodígios, coisas extraordinárias. E pelo burburinho ele ouve: olha, talvez seja João Batista, talvez seja Elias, olha, talvez seja um profeta que ressuscitou. E João fica com aquela curiosidade na cabeça. Ele diz: bem, mas peraí, Herodes, perdão, né? Ele diz: mas João eu matei, eu decapitei, eu estava ali presente. Quem é, na verdade, esse de quem ouço todas essas coisas? E então o texto ele vai continuar relatando que Jesus com os seus discípulos vão para um lugar chamado Betsaida. Ali nesse lugar acontece um milagre extraordinário que nós conhecemos como a multiplicação dos pães e dos peixes. E o interessante, talvez, percebermos, é que nesse acontecimento milagroso, Jesus ele toma ali, né, 5 pães, 2 peixes, levanta os céus, agradece ao Senhor, ele parte aqueles pães, aqueles peixes, entrega aos seus discípulos para que seja distribuído a cada uma daquela multidão que estava ali ouvindo os seus ensinamentos. Depois você pode ler com mais calma aí mesmo no capítulo 9. E o interessante é que muitas das vezes a gente tem essa ideia de que tudo acontece num passe de mágica, que Jesus talvez ali naquele momento fez um passe de mágica e fez a multiplicação. Mas nós vamos ver no texto que não foi bem assim. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que a religião, de certa forma, pessoas enveredadas nesse caminho, muitas pessoas são tendenciosas talvez a buscar uma religião que talvez resolva os seus problemas de forma instantânea. Muitas pessoas são tendenciosas a buscar uma religião que talvez cure os seus traumas, os seus medos, suas agruras. Pessoas são tendenciosas a buscar uma religião que venha suprir as suas dores, os seus sofrimentos, num simples estalar de dedos. Quantas propostas nós vemos por aí? Não vamos citar aqui nome de igreja porque nós não somos juízes, não nos foi outorgado esse direito de julgar ninguém, mas nós observamos: venha para cá porque a mão de Deus está aqui nesse lugar,
e há uma placa enorme dizendo: pare de sofrer. Várias são as propostas, são vários caminhos que na verdade não levam a caminho nenhum. E pessoas, ao ler talvez uma afirmação como essa, um milagre tão maravilhoso como esse, acham: bem, Jesus fez isso num passe de mágica, então Ele pode também fazer na minha vida. E pessoas são tendenciosas talvez a trilhar por esse caminho, buscando com que os seus anseios sejam satisfeitos e realizados num passe de mágica. Jesus poderia ali colocar os elementos realmente em um pano sobre a grama, multiplicá-los ali na frente de todas as pessoas, de toda aquela multidão, mas na verdade Ele não faz isso. Jesus, Ele pega, daquele rapazinho ali, Ele pergunta: bem, o que temos aí, dê de comer para essa multidão, estão aí há tanto tempo. E os discípulos falam assim: é muita gente, não tem como, não tem recurso. Então Jesus diz: olha, o que nós temos aí? E avistam ali certos elementos. Jesus recebe aqueles elementos, ora ao Senhor, reparte, entrega aos discípulos para que eles ali repartissem. E o interessante é que, ao repartir esses elementos, o saldo não se diminuía. O saldo não diminuía. Mas também nós vemos que não aparece ali uma montanha de pães e de peixes. Não. Mas conforme cada um pegava ali para atender às suas necessidades, continuava ali os elementos para serem repartidos e distribuídos para as pessoas. E o texto vai nos dizer que no final sobram 12 grandes cestos cheios de pães e peixes. E depois desse grande milagre, depois desse fato ocorrido, Jesus começa uma conversa com seus discípulos. Ele diz lá no versículo 18: certa vez, orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos, então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos respondem: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E Jesus diz: sim, isso eu já ouvi aí o burburinho, mas e para vocês, especificamente, que são os meus discípulos, o que dizem vocês? Quem vocês dizem que eu sou, na verdade? Então Pedro tem a brilhante resposta dizendo: tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo. Então Jesus os adverte ali severamente que não contassem isso a ninguém, para que não se multiplicasse esse burburinho, e disse: olha, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. E ao falar isso, Jesus, ele afirma outra coisa. Ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aos candidatos a serem meus discípulos, façam isso. E no versículo 23, essas três afirmações são ditas para todos aqueles que se candidatassem a ser seguidores do Mestre. Essas seriam as três coisas a serem colocadas em prática para aqueles que se candidatassem a ser discípulos de Cristo. E como nós dissemos no início, é necessário que a gente compreenda muito bem isso, enquanto nós somos a Igreja de Cristo,
precisamos compreender bem o que de fato é negar a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e segui-lo. Muitos, talvez, que nós conhecemos, ou talvez muitos de nós, aplicamos talvez essas coisas na nossa vida de forma equivocada. Por exemplo, aquele que vive talvez buscando milagres como resolução dos seus problemas, que vive nessa busca ansiosa de ter os seus anseios satisfeitos, os seus desejos atendidos, então ele vai viver buscando, milagres aqui ou ali, dificilmente vai encontrar o Cristo que realiza os milagres. Nós não estamos falando contra os milagres, irmãos. Os milagres, eles são importantes. Nós cremos que eles existem, porque cremos em Deus. Cada um de nós, talvez, em área das nossas vidas, precisamos de um milagre. Se perguntássemos aqui nessa manhã, quem precisa de um milagre? Acho que a maioria de nós levantaria as mãos, os pés. Existem áreas determinadas na nossa vida que nós necessitamos de uma intervenção divina. Temos as nossas lutas, nós temos as nossas necessidades, nós temos os nossos desejos, os nossos anseios, e há determinada área onde nós olhamos e falamos: Senhor, se não for o Senhor, não dá, não vai dar. E nós cremos que Ele é poderoso para fazer, irmãos. Nós cremos nisso. Não há dúvidas quanto a isso. Mas entendam, o milagre maior não está simplesmente naquilo que acontece nas nossas vidas. O maior milagre, segundo a palavra de Deus, é a capacidade que Ele nos dá para enfrentarmos as situações difíceis da vida. O maior milagre é que eu e você viva com sobriedade suficiente no Senhor para talvez enfrentar as lutas diárias que temos. Sabe por quê? Vamos fazer aqui um exercício prático e rápido. Que exercício, irmão? Vamos sair correndo aí? Não. Exercício com a nossa mente. Quando a gente fala em milagre ou milagres, automaticamente o que vem na sua cabeça? Algo miraculoso, né? Cura de um paralítico, a cura de um câncer ali em estado terminal, a cura da AIDS, alguém que estava ali doente e levantou. Não é assim que a gente imagina? Automaticamente a gente imagina isso. Nossa, que milagre! Mas a grande questão, irmãos, é que na maioria das vezes, eu e você não percebemos os milagres nas pequenas coisas. Os nossos olhos talvez estão voltados para grandes acontecimentos, mas às vezes a gente esquece dos pequenos detalhes. Um exemplo: quantos acordaram hoje? Isso é um milagre. Quantos estão respirando? Isso é um milagre. Se alguém não estiver respirando aí, irmão, vamos levar lá para o médico. Estamos aqui, estamos respirando, estamos vivos. Isso é um milagre. Sabe aqueles momentos, aquelas situações que talvez a gente passe em nossa vida, ou talvez estejamos enfrentando,
aquela situação difícil, complicada, que faz você ou eu quase desanimar, entregar os pontos, chutar o balde, falar, não dá mais, está difícil. E de repente, surge dentro do nosso coração uma força inexplicável, que nos motiva a nos levantar e continuar na caminhada. Quantos já tiveram essa experiência? Bem-vindo ao time. Isso é um milagre da investidura do Espírito de Deus nos capacitando para mais uma vez continuarmos na jornada, caminhando debaixo da poderosa mão do Senhor. Isso é um milagre. Precisamos compreender, irmãos, que o seguir a Jesus, ele não pode ser confundido com o pertencimento a um grupo religioso, a uma denominação. Quando Jesus está dizendo, afirmando, se alguém quiser acompanhar-me, ele está dizendo, não perca os seus olhos em atenções em outras coisas, não me perca de vista. Quando Jesus está dizendo, se alguém quiser acompanhar-me, ele está dizendo, olha, tenha os seus olhos fitos em mim. É como se Jesus estivesse nos dizendo, olha, os meus passos devem ser conhecidos por vocês. Eu sou a direção que vocês precisam seguir. Se alguém quiser acompanhar-me, Jesus vai dizer, negue-se a si mesmo. E aqui nas palavras de Jesus, interpretando no tempo que se diz, hoje, vemos interpretações totalmente equivocadas quanto a isso. Sabe como a maioria dos crentes interpretam isso hoje? Negue-se a si mesmo. É interpretado como penitências e abstinências. E por vezes a religião ela produz o pensamento de que negar a si mesmo é viver uma vida reclusa, é viver uma vida isolada de tudo e de todos. É ou não é assim? Historicamente, há décadas, a igreja ou até mesmo outros segmentos, de fato, proibiam as pessoas de desfrutar de momentos de prazer. E aqui isso dá um leque muito grande, nós não temos tempo para falar, mas talvez aqui os mais experientes, que têm mais idade, os senhores e as senhoras, vão lembrar de tempos atrás na igreja, lembra? Era proibido de ver televisão, era proibido ouvir um rádio. E muitos irmãos, graças a Deus hoje isso mudou, né? Mas muitos entendem o negar a si mesmo como um claustro, como uma vida monástica, total separação de tudo e de todos. Será que é isso? Segundo a palavra de Deus que está aí em suas mãos, negar a si mesmo não é isso. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é um processo voluntário de entrega e aceitação de que alguns ajustes são necessários em nossas vidas para que a nossa caminhada com Cristo Jesus seja mais significativa para nós e que traga honra e glória para Deus. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é aquilo, pô Wilson, vamos lá jogar aquela pelada, aquele futebol?
Não, hoje eu sou crente, não jogo mais bola, isso é coisa do mundo. Não é assim que a gente ouve? Fulano, vamos numa festa? Não, hoje eu sou crente. Fulano, vamos ali jogar uma bola, ali um futebol? Não, eu sou crente. Fulano, escuta aqui essa música, é legal, é bacana. Está amarrado, eu sou crente, não ouço música do mundo. Eu fico pensando, não ouve música do mundo, ouve música de onde? Do espaço? Nós estamos aonde, irmãos? No mundo. Claro, existem músicas seculares que não convêm. Os irmãos conseguem compreender porque muitas das vezes os crentes são intitulados como chatos? É por esse motivo. Negar a si mesmo, meu querido irmão, minha querida irmã, não é viver trancafiado num quarto escuro, enxergando ali só pela frestinha da janela. Não, negar a si mesmo não é isso. Negar a si mesmo, segundo a palavra de Deus, é uma viagem ao nosso interior, efetuada pelo Espírito Santo de Deus, onde eu e você, de forma madura, correspondemos, aceitamos e promovemos correções em nossas vidas, que serão benéficas a nós mesmos, às pessoas que nos rodeiam, às pessoas que nos cercam e, acima de tudo, que trará honra e glória a Cristo Jesus. Isso é negar a si mesmo. Mas Jesus continua dizendo: se alguém quiser acompanhar-me, faça o quê? Tome diariamente a sua cruz. Tome a sua cruz. E muitos também entendem isso também de uma forma errada e equivocada. Muitos compreendem que esse tomar a sua cruz, muitas das vezes é um símbolo de penitência, literalmente. Alguns até usam, né, uma ali no pescoço, mas talvez não sabem o que de fato é carregar uma cruz. Para outros, cruz é um problema. Aqueles que dizem: qual é a sua cruz? Minha cruz é minha mulher. Minha cruz é aquela bênção daquele marido que Deus me deu. Essa é a minha cruz que eu tenho que carregar. Não é isso, irmãos. Não é isso. Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me, em primeiro lugar, não me perca de vista. Não tirem os olhos de vocês dos meus passos. E os discípulos compreendiam muito bem isso, porque no contexto da época, o mestre andava e os seus seguidores iam atrás, né? Como se eles estivessem andando, e aí ele diz assim: ó, pessoal, agora todo mundo ali para a direita. Não, ele não precisava dar instruções. Por quê? Porque os discípulos, os seguidores, sabiam para onde ia o seu mestre. Eles eram discípulos, seguidores. Jesus não precisava dizer: ó, vamos para a direita. Até mesmo porque a esquerda não é um caminho muito bom, né, irmãos? Não, é uma piadinha sem graça, mas os olhos dos discípulos estavam no mestre. Se alguém quer acompanhar-me, não tire os seus olhos dos meus passos. Negue a si mesmo.
faça uma viagem ao seu interior e permita ser transformado pelo Espírito Santo de Deus nas áreas em que Ele colocará as suas mãos e vai nos tornar assim pessoas melhores. Quem quiser, se alguém quiser acompanhar-me também, tome a sua cruz. Será que a cruz representa o quê, irmãos? As dores, os sofrimentos? Será que é aceitar sem murmúrio as incoerências da vida? O que significa isso? O que Jesus está querendo dizer com isso? Quando Jesus, antes de ser crucificado, tem algo que nós chamamos na teologia de via crucis. O que é isso? É uma frase em latim que significa o caminho da cruz. Jesus percorre esse caminho. Ele passa por vielas, por subidas, descidas. E qual é o caminho da cruz? O caminho da cruz é o trajeto que Jesus fez do lugar aonde ele foi condenado até o lugar onde ele foi sacrificado. E ele faz esse trajeto, esse percurso, carregando em seus ombros uma cruz. E por que isso? Porque esse era o costume romano de pregar uma placa com a identificação do crime cometido por aquela pessoa, para que todos soubessem que ele estava sendo morto por aquele motivo. E eu pergunto a você, meu querido irmão e minha querida irmã, qual foi o crime de Jesus? Sabe o que estava na placa dele? O Nazareno, rei dos judeus. Tomar a cruz, irmãos, é a habilidade que o Espírito de Deus nos concede de nos identificarmos com Cristo, de nos identificarmos com a sua vida, com a sua morte, o que nos torna pessoas que andam talvez na contramão de uma sociedade que não conhece a esse Senhor. Tomar a cruz é viver com sobriedade, com amor, com dignidade, com justiça, com equidade, num mundo totalmente em trevas. Tomar a cruz é identificar-se com Cristo Jesus. Tomar a cruz é ser motivado por aquilo que motivou Jesus a viver da maneira que Ele viveu, a seguir os seus passos, a seguir os seus exemplos, a fazer o que Ele fez. Tomar a cruz é ser uma pessoa que tem uma postura diante da vida, que é fomentada pela fidelidade a Deus e ao Evangelho, e não aos conceitos sociais, culturais ou antropológicos. Tomar a cruz é algo que nos identifica de uma tal forma com aqueles a qual as pessoas chamam de Cristo, que também nos faz ser chamado de cristãos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz
e siga. Qual a sua decisão nessa manhã, meu querido irmão e minha querida irmã? Essas são as 3 atitudes necessárias para aqueles que vão se candidatar a ser seguidor de Cristo Jesus.